Olá, meus amados. Meu nome é Newton Xavier e hoje eu queria trazer uma palavra amiga para você, uma palavra de fé, uma palavra inspirada pelo poder do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que Deus é bom e sua misericórdia dura para sempre. Eu queria que os irmãos e todos aqueles ouvintes da palavra de Deus acompanhassem em Marcos, no capítulo 10, no versículo 46 da Bíblia, para que a gente pudesse entender um pouco da história de Bartimeu, cego de Jericó. Passamos a ler para que a gente possa entender um pouco de sua história. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó, com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego de Jericó, E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e o seguiu a Jesus pelo caminho. Que história linda, a história de Bartimeu, o cego de Jericó. Meus queridos, em algumas traduções da Bíblia, no versículo 52, é um pouco diferente, A tradução é outra. Diz assim no 52: disse-lhe Jesus, disse-lhe Jesus, a tua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus pelo caminho. Isso nos dá a entender que Bartimeu nem sempre foi cego, que Bartimeu nem sempre nasceu com aquela cegueira, que ele perdeu a sua visão por algum motivo, por alguma coisa, mas que ele via, que aqui diz assim, ele recuperou a visão e o seguia a Jesus pelo caminho. Se ele recuperou é porque ele tinha, entendeu? Ele perdeu a visão por alguma coisa, mas a Bíblia ela não nos relata qual o motivo em que Bartimeu veio a ficar cego, que perdeu a visão. Mas se você, meu querido, se aproximar um pouco na história de Bartimeu, os historiadores, ele nos afirma o seguinte: segundo os historiadores, nos afirma que Timeu, o pai de Bartimeu, foi um grande general que servia na unidade de Israel, Na unidade militar de Betel. Ele servia na unidade militar de Betel, um grande general, Timeu, o pai de Bartimeu. E ele era um homem muito rico, Aposentando-se, ele quando se aposentou, ele tinha grandes posses, era um grande comerciante naquela época, um homem muito rico. Mas com a chegada dos romanos na Palestina, quando os romanos foram para ali, o governo romano foi para a Palestina, ele perdeu toda a sua riqueza, Ele perdeu a sua riqueza, seus bens foram confiscados e a sua aposentadoria cortada. Então, de cidadão do bem-sucedido, tornou-se um revoltoso pela vida que ele levava, Ele era muito rico, perdeu tudo, ele ficou muito revoltado. E pela formação militar que ele possuía, ele liderou várias manifestações, vários movimentos revoltosos contra os romanos, ele liderou. E Timeu foi perseguido, preso e morto, crucificado por causa das manifestações de revolta. Então os romanos mandaram arrancar os olhos de Bartimeu para não se tornar um revoltoso como o seu pai. Por causa da vida do pai, Bartimeu naquela época, os romanos faziam isso, Eles atingiam as crianças para que não crescessem e quisessem vingar a morte do pai. E a vida de Bartimeu era aquela, cego ainda pequeno, sem nada, não tinha uma esperança de vida, ele não tinha nada ali, e de uma maneira, não sei como, ele conseguiu chegar até Jericó. Naquela época, parece, se eu não me engano, os historiadores afirmam que passavam uns carros que levavam aquelas pessoas que viviam ali na rua e soltavam dentro de Israel naquele tempo. Mas quando ele chegou em Israel, para que ele pudesse mendigar, que ele era cego, dentro de Israel, não era como nos tempos de hoje.
Nos tempos de hoje, a gente podemos ver pessoas mendigando junto com a gente, né? Pessoas pedindo esmolas nas ruas, cego, transitando dentro da cidade. Naquela época, meu querido, era um pouco diferente. Para se mendigar naquela época, era necessário uma autorização romana. Era necessário que a pessoa tivesse uma autorização romana. E que autorização seria essa? Os romanos davam uma capa preta, ao qual você ficava com aquela capa no meio do caminho. Você não entrava dentro da sociedade, você ficava com aquela capa ali no meio do caminho. Aquela capa ali servia ali para proteger você do vento, para proteger você da poeira. Era essa o que servia aquela capa. E assim foi a vida de Bartimeu. Ele pegou aquela capa e ficou ali jogado ao meio do caminho, no meio da estrada, sem ter uma esperança de vida, sem ter mais nada ali. Para Bartimeu, para muitos ali, a vida praticamente estava acabada. Para muitos, a vida praticamente ali estava destruída. Olha, uma pessoa que não tinha dinheiro, não tinha uma posição social, não tinha nada, era cego, não podia andar, estava ali à beira do caminho mendigando. O que essa pessoa esperava da vida? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas a vida de Bartimeu iria mudar. Assim como a sua vida, meu querido, pode mudar. Não importa a situação que você esteja passando. Não importa o que você esteja fazendo. Não importa como está a tua vida. Mas a sua vida pode mudar. Assim como a vida de Bartimeu mudou. Jesus de Nazaré estava passando dentro de Jericó. Ele iria passar naquele caminho onde Bartimeu estava. Talvez Jesus esteja indo em direção ao seu caminho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E quando Jesus estava ali dentro de Jericó, passando ali, a Bíblia diz que aonde Jesus passava, o milagre acontecia. A Bíblia nos fala que aonde Jesus anda, o milagre acontecia. Aonde Jesus passava naquela época, aleijados começavam a andar. Aonde Jesus passava, alguma coisa de sobrenatural se manifestava ali e acontecia. Muitas coisas acontecem quando Jesus está passando. Nesta noite, ou neste, eu não sei se qual o dia e a hora que você está vendo este vídeo, mas eu creio, meu querido, que Jesus ele está passando na tua vida, que ele está passando no caminho. E se ele está passando aí contigo, algo de sobrenatural vai acontecer na tua vida. Você não vai permanecer com a vida que você está levando. Você não vai permanecer aí com o seu desemprego, com a doença, com aquilo que está te atingindo. Não, Jesus está passando para dar a solução para a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E quando Jesus passou ali pelo caminho, Bartimeu estava sentado à beira do caminho e começou a dizer: quem é que está passando? Quem é? E a multidão era grande, porque grandes eram os seguidores que seguiam a Jesus. Quando Jesus passou, Bartimeu levantou-se e começou a gritar: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas Jesus não parou. A multidão grande empurrava o cego, botava ele para um lado, para um outro, e Jesus continuava andando, mas ele não desistiu. Começou a gritar ainda mais forte: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus ia, e a multidão não parava. Mas quando ele gritou pela terceira vez: filho de Davi, tem misericórdia de mim, os discípulos diziam: deixa o mestre em paz. Deixa o mestre em paz. E empurrava ali o cego de Jericó. Mais na frente, Jesus parou e disse: mandai-o vir aqui. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E aqueles mesmos que disseram: deixa o mestre em paz, foram chamar o cego de Jericó e disseram: vem, tem bom ânimo, o mestre te chama. E ele lançou a sua capa fora e foi se ter com Jesus. E Jesus disse: o que tu queres que eu te faça? Ele disse: mestre, que eu tenha vista, que eu volte a ver. E Jesus disse: vai, a tua fé te curou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Que passagem linda, que história bonita. Isso nos dá a entender, meu querido, que quando o cego de Jericó, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus escutou ele desde a primeira vez. Desde a primeira vez que quando ele gritou, Jesus já o escutou. Jesus já tinha ouvido quando ele gritou pela primeira vez. Jesus não parou porque queria saber.
queria saber aonde iria a persistência do cego Bartimeu, até onde ele iria clamar por Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus queria saber se ele ia parar ou se ele ia insistir a clamar, mas ele o escutou da primeira vez. Jesus, ele já te escutou, meu querido. Jesus, ele já te ouviu. Talvez você tenha parado de pedir o que você quer a Jesus. Talvez você tenha parado de pedir as coisas que te faltam a Jesus. Jesus, ele já te escutou. Jesus, ele quer que você o clame mais, que você o busque mais, que você não desista, que você persista. Jesus, ele está te ouvindo. Ele quer que você vá além, que você insista no seu problema. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Neste dia, Jesus está dizendo para você, meu filho, eu quero te ouvir, eu quero te dar, eu quero resolver os teus problemas, eu quero te tirar deste cativeiro, desse lamaçal de pecado, eu quero mudar a tua vida, eu quero te dar uma nova vida. Insista, persista, que Jesus vai te dar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, meus amados irmãos, Jesus, ele é bom. E a Bíblia diz que a sua misericórdia dura para sempre. Dura para sempre. Quando Bartimeu estava ali sentado, que ele ouviu dizer que Jesus estava passando, e quando Jesus o mandou chamar, Bartimeu, ele lançou a sua capa fora e foi se ter com Jesus. Ele lançou aquela capa fora e foi se ter com Jesus. Era aquela capa que trazia para Bartimeu o pecado. Era através daquela capa que ele estava ali. Quando ele estava com aquela capa, quem passava por ali via ele um homem frágil, um homem ali jogado. Aquela capa que estava ali em cima dele trazia muitas revoltas dentro de Bartimeu pela vida que levava. Era aquela capa ali que deixava ele naquela estrada. Com aquela capa ele era impedido de entrar dentro da sociedade, porque quem visse ele com aquela capa, com certeza iria saber que aquele homem tinha um problema, tinha uma doença, tinha alguma deformação, eu não sei, mas ela era aquela capa que o impedia de prosseguir. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Talvez você tenha uma capa dessa e não sabe. Talvez você tenha uma capa dessa trazendo e levando com você e não sabe. E Jesus nesta noite está pedindo para que você lance fora esta capa. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Às vezes, por uma pequena besteira, por uma pequena coisa, a gente se afasta de Jesus. A gente acha, muitas pessoas dizem, isso não é pecado não, é só um pouquinho. Isso não é pecado não, mas é um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Quando pensar que não, a gente está aprofundado no pecado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A gente está ali já jorrado no lamaçal de pecado. Mas Jesus nesta noite está te chamando, ele está te clamando, levanta-te, lança fora esta capa e vai se ter com Jesus. Capa não é lugar para crente, capa não é terno de crente, lança fora essa maldita capa que te impede e vai se ter com Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que Jesus está à porta e se tu ouvires a voz dele, deixa ele entrar, que ele entrará e ceará junto contigo, meu amado. Nesta noite Jesus, ele tem grandes planos na tua vida, ele quer te renovar, ele quer trazer você de volta. Talvez você se encontre afastado do caminho de Jesus, talvez você se afastou por alguma coisa, por alguma besteira dentro da igreja, mas nesta noite Jesus está dizendo para você, filho, volta para mim, porque é a ti que eu quero te mudar a tua vida, eu quero tirar os teus pecados, eu quero te dar nova vida. Ele não esqueceu do que você pediu a ele. Ele não esqueceu do que você pede, do que você quer. A Bíblia diz que Deus se inclina para ouvir as nossas orações. Ele já te escutou, meu querido. Ele quer te ajudar, mas depende um pouco de você, de um esforço seu, de voltar à igreja. Não olhe para ninguém, olhe para Jesus. O seu alvo é Jesus. Não olhe para o homem, não olhe para ninguém, não olhe para o pastor, olhe para Jesus. Vá do jeito que você está, que grandes coisas
coisas Deus quer fazer na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Quando Pedro estava naquele barco que disse Jesus, que ele estava andando sobre as águas, andando sobre o mar, Pedro disse, Jesus, se és tu, manda com que eu vá ter contigo. E ele disse, vem Pedro. E Pedro começou a andar sobre as águas, mas por um instante Pedro olhou para o mundo, olhou para a tempestade que assolava e batia forte ali no seu bote, no seu barco, e ele começou a afundar. Jesus disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Mas ele não era para ter olhado. Se Pedro olha para Jesus, ele tinha ido, porque o seu alvo é Jesus. Não olhe para os vendavais, para as tempestades, olhe para Jesus, porque se você estiver com ele, com certeza o seu barco não vai afundar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Fique com esta palavra, que Deus te abençoe e até a próxima, em nome de Jesus. E não esqueça de dar um like, não esqueça de tocar no sininho para receber as minhas notificações e se inscreva no meu canal, que com certeza muitas pregações ainda virão por ali. Que Deus te abençoe, fique na paz de Deus e que a Bíblia diz que Deus é bom e sua misericórdia dura para sempre.